Bom dia, Aninha. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Missy, bom dia. Como que está? Maria Antônia, bom dia. Renólia, bom dia. Lurdinha, bom dia. Janilde, bom dia, Janilde, seja bem-vinda. Digé, bom dia, Digé. Nilde, que Jesus abençoe a vida de cada uma, pela persistência de estar aqui, né, na madrugada, final de semana, e nós aqui. Fabrina, bom dia, Fabrina. Marlene, seja bem-vinda, Marlene, por gentileza. Tá? Sim. Bom dia. Então vamos nós, novamente, colocar na presença do Senhor, para que Ele continue conduzindo nossa leitura, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, que Ele direcione tudo, né, para nós. Nós não estamos aqui porque nós não gostamos da nossa cama, de forma alguma. Nós estamos aqui porque nós queremos mais do Senhor. Nós queremos conhecer mais a palavra dEle. Nós queremos estar mais próximos, nós queremos ter um relacionamento com o nosso Pai, que é Deus. Mais uma vez, nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para ouvir a Tua palavra. Estamos com o coração e a mente aberta, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, que ela é melhor do que a nossa. Por isso nós colocamos, Senhor, a nossa vida na Tua presença e pedimos que o Senhor conduza, meu Deus. Pai de bondade, que o Senhor esteja conosco, o Espírito Santo de Deus esteja aqui, Pai, falando cada palavra, trazendo as revelações, Senhor, que nós precisamos ouvir, não aquelas que nós queremos, mas aquelas que o Senhor tem para nós. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, amém. Ontem caiu e nós não fizemos a oração final, né? Mas eu fiz aqui, eu creio que vocês também tenham feito aí, né? Nós estamos em Marcos, capítulo 6. Jesus é rejeitado pelos seus. Então partiu Jesus dali e foi para sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. É o 7, é? Nós lemos o 6? Ah, tá, nós lemos Jesus envia os 12, né? Batista executado. Verdade, gente, é verdade. Então é Marcos, capítulo 7, certo? Obrigada aí, gente, que deu retorno de 7. E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isso é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Tradição, viu, gente? Preste atenção, né? Nessa passagem que ela está falando de rituais, né? Eles mantinham aquilo lá, não como algo de questão de higiene e tal, mas era como se fosse um ritual mesmo. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Isso tudo como uma tradição, né? Um ritual. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram a Jesus: por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Quer dizer, esse povo me honra com os lábios, esse povo me honra só com rituais, mas o coração em si, que é o importante, está longe dele. Está fazendo aquilo ali porque já trazem de famílias, né, de anteriores, é tradição, é cultura para eles. Já não faz mais sentido, né, assim, para honrar ao Senhor. Não é para honrar o Senhor, é para honrar eles mesmos, honrar a tradição deles. E assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos a tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre
encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Ele está dizendo assim, está mudando, né? Porque aqui Deus, ele valoriza o ser humano. Ele quer, e Jesus aqui também, ele tem compaixão pelas pessoas, né? Ele quer o bem das pessoas. E aqueles homens da lei, aqui, daquela época, eles prezavam pelo cumprimento da lei, custasse o que custasse. Mesmo que houvesse mudanças, eles estavam ali brigando para que cumprisse o que estava no papel, não importasse, né? Pela vida da pessoa. E aqui Jesus está falando, né? Ele desvia o amar ao próximo, a si mesmo, e sim a lei, e não o amor. Porquanto Moisés afirmou, honra o teu pai e a tua mãe, e mais quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será condenado à pena de morte. Esse mandamento, será que eles estavam honrando isso? Contudo, vós afirmais, se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corban, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor. Vós os desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vos próprios tendes transmitido. E dessa mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouve-me todos e entendei. Cada vez que Jesus ele colocava, fazia uma analogia, fazia uma comparação, né? Ele chamava a atenção das pessoas. Preste atenção, ouça o que eu estou dizendo a você. E Jesus quis trazer aqui para que o nosso fardo do dia a dia fosse mais leve. Quer dizer, cumprir a lei de Deus não deve ser um sacrifício mortal. Não, tem que ser algo que fazer parte da minha vida. Tem que ser agradável. Eu tenho que moldar o meu ser, o meu agir, as coisas que eu vou fazer no dia a dia, conforme a vontade do Senhor. E não para fazer somente para agradar aquele ritual, aquela cultura, né? Não ser como algo imposto, né? Mas como algo do meu princípio, do meu caráter. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após haver deixado a multidão e entrando em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. Ao que ele lhes declarou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entre no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. Quer dizer, nada que a gente come vai prejudicar o nosso relacionamento com o Senhor. Nada. E sim o que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca é que prejudica as pessoas que estão ao nosso redor, é que prejudica a nossa própria vida, que prejudica o nosso relacionamento com Deus. Então, essa passagem, Jesus está falando isso. Cuidado com o que você fala. É isso que ele está nos dizendo. Cuidado com a nossa fala. É ela que prejudica. O que a gente come, não. O que a gente come serviu para o nosso corpo físico. E o que não presta vai sair depois. E o que a gente fala não fica perdido. Nada que a gente fala, gente, nada. Ele vai ser usado de alguma forma. Às vezes a gente fala coisas brincando, mas no mundo espiritual, ele não vai distinguir aquilo como brincadeira. Ele vai receber como algo que saiu de você. Então, isso aqui também é um chamado para nós, né? Para a gente ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque a nossa fala, ela pode nos abençoar, mas ela também pode nos amaldiçoar. Ela pode nos libertar, mas ela pode também nos prender, né? Então, que a gente possa ter cuidado com isso.
E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro. Olha só. Pois é de dentro do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Isso sai do coração do homem. Porque ele fala que nada que sai da nossa boca, aliás, tudo que sai da nossa boca primeiro passou no nosso coração. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Isso que torna uma pessoa impura, que Jesus quis dizer. Não é o ato de você lavar as mãos para se alimentar. Uma gentia manifesta sua fé. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse. Porém, não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher, cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhes explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe declarou: por causa dessa tua resposta, pode ir em paz. O demônio já saiu da tua filha. Ao retornar ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. Aqui, gente, nós lemos e também até comentamos, lá em Mateus, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, fala quase todas essas passagens que estamos lendo aqui. Aqui mostra, né, que essa mulher era gentia, ela não era do ciclo ali de Jesus, né? Ela não fazia parte daquele grupo, mas ela nem por isso ela ficou paralisada, né? Ela foi atrás. Ela poderia ser, ela sabia, né, que de alguma forma ela poderia ser rejeitada, não ser atendida por Jesus, mas mesmo assim ela foi buscar. E quando Jesus coloca essa passagem, deixa primeiro alimentar os filhos e depois os cachorrinhos, ela coloca aqui que realmente ela acorda com Jesus. Ela não se sentiu assim, né, frustrada, e não reclamou, né, falar, nossa, que grosseria, foi embora dali. Não, ela entendeu e inclusive ela até realmente, sim, Senhor, ela concordou com o Senhor, né? E aí Jesus viu que ela realmente tinha uma fé muito grande. E acima de tudo, a humildade. Ela mostrou humildade. E Jesus falou, né, vai, minha filha, que essa tua resposta te salvou, né? Salvou tua filha. Então, assim, que a gente possa ter humildade, né, gente? Que a gente não venha se ofender com algumas coisas. Às vezes a gente se sente ofendida com pouca coisa, né? E a gente deixa de receber uma bênção por causa do nosso orgulho. Porque é o orgulho que faz a gente se sentir ofendido. Um dos sinais que nós temos Jesus conosco é a humildade. A cura de um surdo gago. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis, passando pela região de Decápolis. Então, algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. As pessoas já sabiam, se Jesus tocasse naquele homem, aquele homem seria curado. Eles não tinham dúvida daquilo. Levavam os seus doentes de longe para que fosse tocado por Jesus. Então, até hoje, gente, até hoje, né, se a gente permitir que Jesus toque na nossa vida,
nossa vida é transformada. Muitos problemas, muitos não, todos os problemas da nossa vida, ele é mudado, né, transformado. Então Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Primeiro, Jesus ele pegou aquele homem a sós, né? Conduziu o homem a sós, tirou o homem do meio daquela multidão, pegou ele a sós para longe da multidão, porque Jesus tinha certeza que a multidão, as pessoas que estavam ali, não estavam preparadas para ver o que Jesus ia fazer. Aí tem pessoas que falam assim, nossa, que nojo, ele cuspiu e tocou na língua daquele homem. Aqui não fala que foi a própria saliva de Jesus. Aqui fala assim, em seguida cuspiu e tocou. Cuspiu, ele pode ter cuspido no chão e tocado, né, na língua daquele homem. Ele cuspiu e tocou na língua daquele homem. Então, mesmo que fosse a própria saliva de Jesus, mesmo que ele fez isso, né, e tocou na língua. Aqui ele restaura não só a voz, né, daquele homem, mas a dignidade daquele homem. Porque naquela época, todas as pessoas que tinham alguma deficiência, ele era considerado tipo imundo, né? Aquela pessoa, ele era rejeitado por muitos. Muitas pessoas que eram mais orgulhosas, eles ao passar por aquela pessoa que estava ali, um cego, às vezes eles cuspiam no chão. É como uma forma de negação, de rejeição, né? E aquele homem, com certeza, ele já tinha ouvido muito esse barulho de salivas caindo no chão próximo a ele. E Jesus ali, fazendo esse ato, Jesus estava restaurando a dignidade daquele homem. E outra coisa que chama a atenção também aqui, o que tem na nossa saliva? Pensa aí um pouquinho. O que tem na nossa saliva, gente? Nossa saliva tem DNA. É feito o teste de DNA pela saliva também. Quem aqui não gostaria de ser tocada, né, com o DNA de Jesus? Então a saliva tem DNA. Jesus liberou o seu DNA para aquele homem, restaurando, no geral, a vida daquele homem. Então depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro ordenou: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissesse a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles divulgavam. Era tão grande a bênção que as pessoas sentiam, beneficiada, que elas não aguentavam, elas tinham que compartilhar. E também, gente, outra lição aqui é que, mesmo Jesus falando aquilo, Jesus sabia, que a transformação daquela pessoa, a atitude, na verdade, não era para a pessoa falar, olha, eu mudei, não. Jesus quis dizer assim, a sua atitude vai ser vista, o seu andar, quando você passar em algum lugar, as pessoas vão ver a Irce de antes e a Irce de depois, né? A Renólia de antes, a Renólia de depois. A de Gé de antes e a de Gé de depois. A Lourdinha de antes, a Lourdinha de depois. Cada uma, você pensa como que era a sua vida antes. Imagina, como que é a sua vida hoje. Então, Jesus quis dizer isso. O nosso agir, a nossa prática tem que ser visto, não precisa ficar falando. Tem que ser visto. Se não for visto, é como se Jesus não tivesse passado por ali. Então, as multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: Ele faz tudo de forma esplêndida, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Que possamos também, lá naquela passagem, Efatá, que quer dizer abre, e a gente possa também declarar isso na nossa vida. O que na nossa vida precisa, que está travado, como a língua daquele homem estava travada, os ouvidos daquele homem estavam travados, nós podemos também declarar Efatá na nossa vida. É o que? A saúde, alguma coisa na saúde? Que a gente possa falar o nome do problema e colocar Efatá, assim como está escrito, Senhor, lá na tua palavra. Lá em Marcos, e você fala a passagem, declara, Efatá, abre-te, que o Senhor venha abrir também os meus olhos espirituais. Efatá, os meus ouvidos, abra-te, Senhor, os meus ouvidos espirituais.
faça com que eu ouça a tua voz, faça com que eu veja o que o Senhor tem para mim. Então nós podemos declarar isso em todas as áreas da nossa vida. É na área financeira, podemos falar também, efatá. Nós precisamos declarar a palavra do Senhor. Aquilo que está na Bíblia não é para ficar aqui guardado. Eu entendi isso. Eu entendi que nós precisamos orar declarando a palavra, falando aquilo que está aqui. Inclusive com o inimigo mesmo. Declarar o que está aqui. Vamos para o capítulo 8. Nova multiplicação de pães. Você vê que Marcos, gente, está falando, né, praticamente tudo que já falou em Mateus, mas de uma forma mais sucinta. Nova multiplicação de pães. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou e, não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus dos discípulos e lhes compartilhou. Tendo compaixão desta multidão, já se passaram 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se eu os enviar de volta às suas casas, em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Jesus tinha compaixão daquelas pessoas. Jesus sentia a dor de cada um. Entretanto, os discípulos alegaram: onde neste lugar desabitado seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar a todos? Indagou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Ou que afirmaram eles? 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão e após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que estes servissem à multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar. E ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Logo depois entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmatuta. Gente, aqui, nós lendo aqui, desses dias que nós começamos a ler a palavra, ler a Bíblia, essa é a 4ª vez que nós estamos lendo essa passagem da multiplicação dos peixes, né? Porque nós lemos 2 vezes lá em Mateus, estamos lendo pela 2ª vez aqui em Marcos. Será se não fosse algo importante, o Senhor teria deixado registrado para nós lermos no mínimo 4 vezes? Então, isso chama muita atenção. Se está aqui, né, repetidas vezes, é porque é algo que nós precisamos pegar para a nossa vida. Aqui tem uma lição bem no comecinho que fala assim, ó, naqueles dias uma grande multidão novamente se ajuntou e não tendo as pessoas com o que se alimentar. Então Jesus ele foca bem aqui para nós, novamente, até os próprios discípulos que estavam com Jesus já tinham esquecido, né, do milagre que Jesus já tinha feito lá com a multiplicação dos pães lá atrás. Eles esqueceram, né? E olha que foi justamente pão e peixe. As pessoas estavam com o quê? Com fome, né? E eles tinham presenciado Jesus fazendo aquela multiplicação dos peixes, dos pães. Jesus alimentando aquela multidão. E foi rapidão, né, gente? Eles esqueceram. E assim acontece conosco também. Às vezes nós somos abençoados pelo Senhor. Nós recebemos grandes bênçãos. Mas é só chegar um probleminha, a gente esquece das bênçãos que o Senhor ele nos deu e a gente foca naquele problema que está ali na nossa frente. E eu creio que é nesse sentido que ele coloca aqui. É que a nossa fé precisa estar focada em Deus, né? É em Jesus e não na nossa escassez e não no nosso problema. Que a gente fica firme nisso, né? Que quanto mais você foca no problema, mais ele cresce. Quando a gente tira nosso foco daquele problema e a gente foca naquele que vai resolver o problema para nós, a situação muda, né? Os pães se multiplicam, quer dizer, a nossa escassez ela se transforma em bênção, né?
E a nossa dificuldade, ela vai desaparecer. Porque a dificuldade daquele povo, a necessidade deles era o quê? Comer, era alimento, né? Era fome que estava ali. Então, ao focar em Jesus, ela desapareceu, não foi mais problema. Os fariseus querem um sinal. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então, o tentaram e, para prová-lo, pediram que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No entanto, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: por que pedes uma geração um sinal do céu? Por que pede esta geração um sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. Aqui, lá em Mateus, vocês lembram que lemos, né? Essa passagem lá em Mateus. Lá ele explica um pouco mais, né? Que o sinal que ele ia deixar era o mesmo que Jonas deixou, que ele teve 3 dias no ventre de um peixe. Que é o sinal que Jesus ia deixar aqui também seria a morte e a ressurreição dele. Então, é esse o sinal que o Senhor nos deixa. O maior, não existe outro sinal maior. Se a gente ainda duvidar que Jesus ele é o Cristo, que Jesus é o Salvador, então, de fato, nós não temos ele realmente como nosso Messias, né? Então, porque ele fala aqui, né, que ele morreu e ressuscitou para que nós fôssemos libertos. Se a gente não crê nessa morte de Jesus, de fato, nós não cremos nesse Salvador. Perigo das más influências. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães e no barco tinham consigo apenas um único. E Jesus passou a recomendar a eles: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especulavam entre si, argumentando: é porque não trouxemos pão? Gente, eles não aprenderam ainda, né? A lição. Jesus já tinha falado várias vezes, já tinha multiplicado o pão. Jesus já tinha mostrado para eles: pão não é problema, alimento não é problema para nós. Então vocês fiquem tranquilos, que eu sou capaz de multiplicar, que eu sou capaz de alimentar uma multidão, por maior que ela seja. Então fiquem tranquilos, nosso problema não é alimento. Mesmo assim, os discípulos, eles continuam aqui questionando. Gente, agora você imagina nós, se aqueles homens estavam ali sendo ensinados por Jesus, né? Sentavam na mesa com Jesus, recebia todas as orientações de Jesus, todos os ensinos, eles tinham essas dúvidas, né? Imagine nós. Por que a gente precisa de fato a gente conhecer a palavra, tá buscando a palavra, tá orando, tá jejuando, tá buscando a presença do Senhor? Que é pra gente, essas dúvidas, afastar de nós. Ao notar a discussão, Jesus questionou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado. Eles não estavam com o coração aberto para aqueles milagres que o Senhor estava fazendo. Tendo olhos, não vedes? E possuindo ouvidos, não escutais? Não vos recordais? Quando dividiu os 5 pães para os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? E afirmaram-lhe: 12. Sobraram quantos, gente? 12 cestos. Jesus fez de propósito, né? Um cesto para cada discípulo. Eram 12 discípulos, né? Então ele deixou realmente a quantia certinha. Deixa aí sobrar 12. É um para cada um de vocês, para mostrar para vocês o que eu sou capaz de fazer. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes repletos de sobras recolhestes do chão? Responderam-lhes: 7. Ao que lhes concluiu Jesus: e então, ainda não compreendeis? Um cego em Betsaida é curado. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhe
impôs as mãos e indagou: vê alguma coisa? Aqui, nesse caso, Jesus já tocou com a saliva, né? Nos olhos daquele homem. Mas outra vez Jesus tira aquele homem da multidão e leva para fora, né? Nos mostrando que às vezes você está perto de algumas pessoas, essas pessoas elas acabam atrapalhando, né, a sua fé, porque elas não estão preparadas para ouvir. Se Jesus fizesse essa atitude aqui na frente de muitos ali, ia ser escandalizado, né? Eles não estavam preparados para ouvir isso. Então Jesus, ao fazer isso, perguntou: vê alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem. E no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Aquele homem, ele permitiu, né? Ele poderia muito bem não ter permitido, né, gente? Tocou uma vez, ele estava enxergando mais ou menos, e aí ele poderia ter não ter aceitado Jesus, mas ele permitiu que Jesus o tocasse pela segunda vez. E às vezes nós precisamos, né? Às vezes nós recebemos uma palavra do Senhor e ficou mais ou menos clara, não foi muito clara. E a gente se recusa a voltar, né, naquilo e rever, né, e pedir novamente para o Senhor esclarecer para nós. Nós devemos fazer isso, que aí o Senhor vai esclarecer de fato. A gente mostra a dependência do Senhor. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: nem sequer no povoado entrares. Vai direto para sua casa. É lá na sua casa que as pessoas precisam ver a sua mudança, a sua transformação. Mais uma vez o Senhor coloca isso para nós, né? Como é sério, gente. Como é sério isso. Nós precisamos mostrar a nossa transformação depois do encontro com Jesus dentro da nossa casa, que é o lugar mais difícil que tem para a gente mostrar que a gente é transformada, né? Que a gente é humilde. Não é fácil mostrar a humildade dentro da nossa casa, com os nossos. Pedro confessa Jesus como Messias. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes inquiriu: quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram: algumas comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: mas vós quem dizes que eu sou? E asseverando, Pedro declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhes recomendou que nada divulgassem a seu respeito. Eu vejo aqui que Jesus está perguntando para nós, né? Quem nós achamos que é Jesus? Eu fiz essa pergunta para mim. Eu via Jesus muito distante. Eu sabia que Jesus tinha todo esse poder, que Jesus salvava, que ele era o único, né, caminho para chegar a Deus. Mas eu via Jesus distante. Eu não via Jesus dentro de mim. Essa revelação para mim foi assim, ela mudou a minha vida, né? Ela mudou totalmente a minha vida. E faz pouco tempo, gente, pouco tempo mesmo, que eu vim entender que Jesus, depois que ele morreu, que ele foi ressuscitado, que ele subiu aos céus, ele continua vivo aqui na terra, por meio de mim e por meio de você, que aceitou a ele. Então nós somos a extensão de Jesus aqui nessa terra, se isso a gente aceitar, né? Então entender isso para mim foi assim, mudou muita coisa, mudou tudo, na verdade. Então Jesus anuncia sua paixão. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. Isso nós até comentamos, né, lá em Mateus. Então Jesus precisava passar por tudo isso, precisava derramar sangue do inocente, né, para que nós fôssemos libertos, para que esse sacrifício que eram feito, praticado lá no Antigo Testamento, né, sacrificando animais, né, vivos, isso fosse abominado, fosse suspenso, não tem mais necessidade disso, né? Jesus já fez isso por nós.
Jesus levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento naquela cruz. E nós precisamos reconhecer isso, esse sacrifício que o Senhor fez. Aí quando a gente deixa de falar diretamente com Jesus, a gente coloca outras coisas no lugar, é como se a gente estivesse anulando, né? Rejeitando todo aquele sofrimento de Jesus. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Jesus quis dizer, lá atrás Pedro tinha reconhecido Jesus como Cristo, o Salvador. Aqui ele já estava vendo Cristo como homem, né? Porque na verdade lá atrás ele reconheceu Jesus não como aquele Jesus que veio e que ia ser ressuscitado, né? Morto e ressuscitado. Ele viu Jesus como Salvador, mas político, né? Aquele homem que veio reinar, né? Com cavalos, guerras, que fosse tomar aquele lugar, mas à força. Não dessa forma que Jesus veio, né? Então aqui Jesus está repreendendo. Jesus viu que a revelação dele não veio de Deus. Essa revelação aqui é do homem, é de Satanás. Isso se deixasse para Pedro, né, da vontade de Pedro iria lutar com espadas para que essa ressurreição, essa morte de Jesus fosse impedida. Então, por isso que Jesus repreendeu aqui. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui Jesus está falando para a gente renunciar. Para seguir a Jesus, de fato, a gente tem que renunciar à nossa vaidade, nosso orgulho, né? Os desejos carnais. Isso tem que ser renunciado. Então Jesus está falando, deixa essa vida sua do passado aí e me segue, né? Acompanhe, veja os meus princípios e me segue. Então é sobre renúncia. Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Que condição nós temos, né, gente? Avalie. Que condição nós temos de dar alguma coisa em troca da nossa alma? O que nós temos? Nada, né? Nós não temos nada. Nós temos que realmente entregar a Jesus. E renunciar, isso sim. Nós temos que deixar. Não temos nada que oferecer. Nós temos que renunciar. É a única oferta que temos. É de deixar o nosso eu. Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar em glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Então, ele está falando aqui, né? Se a gente tiver vergonha de proclamar o Evangelho do Senhor, de falar de Deus, né, para as pessoas, né, e falar de Jesus, porque tem muitas pessoas que têm vergonha. Eu já tive muita, gente, muito mesmo. Às vezes eu tinha vergonha de ser criticada, ou tinha vergonha, sabe de quê também? De falar alguma coisa que estava errado, que não estava na Bíblia, antes de ler a Bíblia. Então, assim, porque tem uma passagem, depois eu vou trazer, que eu não lembro bem o local que fala, que fala assim, que o Espírito Santo ele veio para nos ensinar e para nos lembrar, né, dos seus ensinamentos, da palavra do Senhor em momento certo, né? Então, assim, não tem como a gente lembrar daquilo que a gente nunca leu, nunca ouviu. Ele vai lembrar realmente, mas ele vai lembrar daquilo que você já acessou. Você primeiro já deu o seu primeiro passo. E aqui nós estamos dando o primeiro passo, nós estamos lendo a palavra, nós estamos buscando a palavra.
Então, em algum momento, no momento certo, que a gente sentar perto de uma pessoa, você fala, ô Espírito Santo de Deus, me usa, traga a palavra certa para mim. E você senta ali com a pessoa, você vai conversar com aquela pessoa. De repente vem a sua mente, a lembrança de alguma passagem, mesmo que você não lembre o versículo certinho, como veio a mim, bem aqui agora, né? Não veio o versículo certo, mas o Senhor me mostrou aqui, né? Veio à mente essa passagem, que o Espírito Santo, ele traz à nossa memória passagens, ensinamentos, né? Certo, no momento certo. Então, quando a gente passa a ler a palavra do Senhor, essas barreiras elas vão caindo. E a gente passa a não ter vergonha de anunciar Jesus. A gente tem uma confiança, não na gente, que nós nunca vamos estar preparados, gente. Vocês podem ter certeza que se não for Jesus conosco, se não for o Espírito Santo conosco, ninguém vai estar preparado para falar aquilo que Deus tem para cada uma. É só Ele mesmo. Inclusive a palavra de Deus mesmo. A gente não tem condição de ler a Bíblia. A gente começa a ler, a gente larga, dá sono, a gente lê uma passagem que a gente já entendeu antes, a gente lê novamente, não entende nada. Então isso mostra que realmente é Ele que nos revela. Então nós não podemos ter vergonha de forma alguma. Porque se a gente tiver vergonha de falar do nosso Jesus, por onde a gente for, ele tá falando aqui, né? Que ele também, quando voltar em glória, ele vai também envergonhar da gente. Nossa, e que triste, né? Que a gente não passa por isso. Que o Senhor, ele tem orgulho de nós, né? De nos defender, né? Diante do Pai. Fala, nossa, essa filha aqui foi, ela falou do meu nome, ela divulgou minha palavra, ela me amou aqui nessa terra, né? Ela esteve comigo, ela me buscou, e que cada uma de nós seja vista assim. Minhas irmãs, vamos encerrar aqui, porque não dá para ler mais um, né? O 9, ele é bem extenso mesmo, não dá para a gente concluir ele. Eu não quero deixar quebrado, né? Eu quero deixar um capítulo fechado. Então amanhã a gente inicia do 9, certo? Vamos orar para a gente encerrar e depois a gente... Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que lida, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos falou nossos corações. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus para que a gente possa colocar em prática, meu Deus. E que a gente também, Senhor, tenha coragem de sentar e falar da Tua palavra para as pessoas que o Senhor colocar ao nosso caminho, meu Deus. Traga a nós revelações, Senhor. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria, Pai. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, minhas irmãs? Tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão? Quem está aqui ainda? Vocês estão aí comigo? Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Ana Maria, Miss, Maria Antônia, Renólia, Lurdinha, Janilde, Digé, Fabrina, Marlene. Obrigada, gente. Jesus abençoe poderosamente a vida de cada uma. Né? Que esse dia seja um dia abençoado, um dia de muita prosperidade em tudo que a gente venha a fazer. Amém? Não estou tendo retorno de vocês, está travado, né? A Help, né? Maria de Socorro, passou por aqui, assistindo. Tudo bem, Socorro? Obrigada por passar por aqui. Que você volte todo dia, 5h30 da manhã. Tá? Nós estaremos aqui à disposição do Senhor. Obrigado pelos coraçãozinhos aí, gente. Obrigada mesmo. Isso anima a gente, sabia? Quando a gente ouve um coraçãozinho subindo, fala, nossa, o trem tá fluindo, não tá travado, tá andando. Porque aqui a gente não vê, né? Às vezes trava e o vídeo ele continua aqui. Aí eu coloquei um aparelho aqui do lado e coloquei, né? Só que eu não olho, eu teria que de vez em quando dar uma olhadinha assim, né? Mas eu esqueço de olhar. E aí às vezes trava e a gente não vê. Muito obrigada.
Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Um final de semana abençoado. E amanhã estaremos aqui de volta, lendo Marcos 9. Vamos ver se a gente lê 9, 10, 11, né? Vamos andar, vamos prosseguir, certo? Que o Senhor esteja conosco. Amém, amém.